Olá, policial militar aposentado, sou o Sargento Alexandre, também policial militar aposentado e advogado. Eu quero trazer um bizu quentíssimo, uma notícia quentíssima do STF. Uma decisão que reconhece a inconstitucionalidade da Lei 13.954. Essa lei é aquela que criou o sistema de proteção social dos militares, aumentando a alíquota de descontos da contribuição previdenciária. Eu vou explicar para vocês, antes de entrar no mérito dessa decisão do STF, que foi agora dia 26 de maio, eu vou explicar para vocês como era que funcionava o nosso RPPM, que seria o regime próprio de previdência dos policiais militares. Veja, em 2007, São Paulo editou a Lei 10.13, a Lei Complementar 10.13, e no artigo 8º dessa lei, essa lei foi que criou o nosso regime próprio, no artigo 8º, ela cumpre um mandamento do parágrafo 18 do artigo 40 da nossa Constituição. E ele diz o seguinte: os militares da reserva remunerada, reformados, agregados e os pensionistas contribuirão com 11% incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência. Isso quer dizer que essa lei estabelece uma contribuição de 11% sobre o valor que exceder o limite máximo do teto previsto no regime geral. Eu vou explicar melhor isso para você adiante. Hoje o teto, em 2021, ele está no valor de R$ 6.433,57. Nós vamos aqui pegar um exemplo de um policial militar aposentado que ganha R$ 8.000 de proventos de aposentadoria. Veja só, a diferença, para você entender, entre o teto e o que o policial ganha de proventos, aqui dá R$ 1.566,43, nesse exemplo que eu estou dando. Então, é nessa diferença que se aplicava os 11% de desconto para a Previdência. Vamos mais para frente. Esse valor, ele daria R$ 172,30. Explicando, o teto, R$ 6.433, o policial recebe R$ 8.000. A diferença entre R$ 6.433 e R$ 8.000 dá R$ 1.566. Logo, 11% sobre a diferença daria aqui o desconto previdenciário de R$ 172,30. Aí vem a Lei 13.954 de 2019, que altera a Lei 3765 de 1960, e essa lei é específica dos militares da União. Essa Lei 13.954, ela traz para essa Lei 3765 o novo artigo 3º e diz o seguinte: que a contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos da inatividade sobre o valor integral. Veja que agora não é mais sobre aquilo que excede o teto da Previdência, mas sobre todo o valor que o militar recebe. Aí vem embaixo. A alíquota de contribuição para a pensão militar é de 7,5%. Então, em 2019, era de 7,5%. Em 2020, passa a 9,5%. E agora, 2021, são 10,5%. Vamos entender como é que isso complicou demais a vida do policial militar aposentado? Veja, naquele exemplo que eu dei, R$ 8.000 proventos de aposentadoria de um militar aposentado. O teto, 6.433. A cobrança de 11% em cima do teto, 172. Era assim e agora é assim. R$ 8.000, 10,5% em 2021, o desconto vai para R$ 840 de contribuição previdenciária. Voltando, era R$ 172 que nós pagávamos, e agora passamos a pagar, quem ganha R$ 8.000, R$ 840. Absurdamente uma diferença de R$ 668. Na Lei 10.13, R$ 172,30. Na Lei 13.954, ela foi para R$ 840.
Aí vem uma notícia boa agora, um bizu bom, uma notícia boa, uma notícia agradável do ministro Edson Fachin no recurso extraordinário com agravo 1.309.755, que você pode também consultar no site do STF. E olha o que ele diz na decisão dele. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário nos termos do regulamento interno para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária estabelecida nos termos da Lei 13.954 de 2019. Aí ele continua dizendo: observe-se que as questões atinentes aos eventuais valores a serem restituídos ou devidos em razão da inconstitucionalidade da exação em discussão, inclusive quanto à prescrição e correção monetária, cingem-se ao âmbito infraconstitucional, devendo ser solvidas pelo juízo de origem. Olha só. O STF, então, ele reconhece a inconstitucionalidade dessa cobrança de contribuição previdenciária muito a maior, conforme a gente viu, e ele ainda diz, ó, você policial militar terá direito, se entrar com a ação, logicamente, terá direito, o STF reconhece, de você cessar, fazer cessar esse maléfico desconto e ainda receber aquilo que foi pago de forma indevida. Bom, vamos lá. Em São Paulo, como é que ficou agora? Como é que está aqui em São Paulo agora? Só para explicar para que você conheça, porque também houve uma reforma da Previdência estadual, certo? Então veio a Lei Complementar 1354 de 2020, quase que o número igual a 13.954, mas essa aqui é a 1354 de 2020, e ela traz a nova contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas civis, com alíquota de 16% sobre o valor que ultrapassar o teto do regime geral de previdência social. Veja, lá na nossa lei, na 1013, no nosso regime próprio, o desconto era de 11%. Isso também era para os funcionários civis, antes da reforma. Com a reforma, nesse decreto, passou dos 11% para 16% daquilo que excedeu o teto. Mas continua muito melhor do que o nosso. Por quê? Teto, 6.433. Pegamos o exemplo do policial que ganha R$8.000. Então a diferença para os 6.433 dá 1.566. 16% da contribuição vai para R$250 de desconto previdenciário. O atual hoje nós pagamos 10,5% da integralidade, que é 840. A diferença de 840 para 250 é R$590. Percebeu? Então ainda é muito mais vantajoso a gente voltar para o nosso regime próprio, porque daí, se esse regime próprio, ele semelhante ao regime dos funcionários públicos civis, vai determinar que o desconto incida sobre aquilo que exceder o teto da Previdência em 16%. Então pagaríamos aí R$250,60 no exemplo que eu dei de um policial militar que tem os proventos da aposentadoria em R$8.000. Isso, por ano, é R$7.080 de economia, R$7.080 de desconto, porque, como eu falei, são R$590 vezes 12 meses, então são R$7.080. É uma prestação de um carro que a gente vai pagar com R$590, é a prestação de uma compra de um imóvel, é a parcela da escola do filho, do nosso neto que a gente tem que pagar. Então, pessoal, não marque bobeira. Quanto mais antes você entrar com essa ação, melhor é para você. Principalmente porque tem a possibilidade de receber tudo aquilo que foi pago de forma indevida. Se você tiver mais alguma dúvida sobre o assunto, entre em contato comigo. Esse aqui é o meu WhatsApp, 11947271833. E aí eu explico para você o porquê que você deve entrar com essa ação. Não tenha medo. Lutar por direitos não é crime. Um grande abraço.